Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para a geografia? Vamos nós? O assunto hoje é muito bom. Eu, em particular, amo geografia. Então, todo assunto de geografia para mim é muito bom. Nós vamos começar agora uma série de vídeos falando sobre os aspectos físicos do Brasil. E os aspectos físicos do Brasil, pessoal, é o seguinte. Relevo, clima, né? Todos esses vegetação. Então a gente vai aí falando de tudo um pouco. E hoje a gente vai falar, tem até o mapa mundi aí chiquérrimo, sobre o clima do Brasil, tá? É claro que vai vir mais coisas por aí, mas por enquanto vamos analisar o clima do Brasil. Observamos o mapa mundi aí, ó, que eu coloquei 2, tá? Você poderá comprovar que o Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão, pancadão do Brasil, né? Alguns fatores determinam o clima de uma região. Além disso, não podemos esquecer que o Brasil ele está em uma posição, em uma localização, tem até nesse mapa mundi aí dos climas, ó, que eu coloquei embaixo, assim meio que rosadinho, tá? Ele está entre a linha do Equador, tá? Ó, olha aí, que é a zona tropical, que é chamada também de zona tórrida, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. Tá vendo como a linha do Equador passa assim, ó, arrebentando aí o Brasil? Pois é. E outra, que nessa região aí que tem, pessoal, é a maior incidência de luz e calor vinda dos raios solares. Pois é, então não tem como o Brasil estar nevando, né? Não tem de jeito nenhum. Então a gente tem aí 2 mapas mundis, um focando em território, para que você veja a grandiosidade do Brasil no mundo, e o outro focando em clima, né? Informando aí a questão do clima, tá certo? Mas um pouquinho mais. O conjunto de variações que observamos na atmosfera, como temperatura, umidade, chuva, ao longo das estações do ano, chama-se clima. Né? Então, o clima ele é isso, né? Porque às vezes as pessoas confundem, diga assim, ai, tá calor. Calor é a temperatura. Qual é o clima? Né? Então, clima existem 5 encontrados, analisados, estudados aqui no Brasil. São eles o equatorial, tropical, tropical semiárido, lembra desse nome, e subtropical, ou seja, desculpa, 4, né? Ali embaixo tem muito mais, porque ele tem tropical úmido, né? Ele tem tropical de altitude, então ali ele vai dividindo esmiuçado, tem muito mais de 5, né? Aqui eu só botei 4, são os 4 principais, perdão. Então nós temos aí características desses 4 aqui. O equatorial tem como característica ser quente e úmido e é encontrado em quase toda, né? É aquela região próxima ali do Equador, que chove com muita frequência, e é o clima da maior parte da Amazônia, certo? O tropical é o clima mais característico do Brasil. Se a pessoa disser assim, ai, qual é o clima do Brasil? É tropical. É óbvio que tem um pouco de cada, você vai ver aí nesse mapa aí que eu coloquei em específico do Brasil, né? Tem um pouquinho de cada, aí você vai encontrar um pouquinho de cada clima no Brasil. Então, se você perguntar qual é o clima do Brasil, o que predomina é o tropical, tá? Então, isso aí já é fato. É percebido na região Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste esse clima tropical. Entenda, quando a gente pergunta uma característica, não é que só tem aquela, é a que predomina, tá certo? Então, olha só, no litoral, né, leste do Brasil, o clima é quente e úmido e chove quase todo ano. E nessa região, o clima tropical chama-se litorâneo. Então, por isso que lá embaixo você vai ver tropical úmido, tropical de altitude, tropical litorâneo. Você escuta muito essa nomenclatura, né? Já o subtropical predomina na região sul, essa de azulzinho, a mais baixa do país, né? A região mais lá para baixo.
Por que, tia Lili, meu Deus, que não neva assim e tal? Porque não dá, gente. O bicho é muito grande, o país. Bem grandalhão, não tem como. Então, lá no sul, eles têm muito mais frio durante muito tempo, durante o ano quase todo, por conta que eles sofrem umas influências das massas de ar polar. Então, a massa de ar polar, quando chega aqui, é só sopro. Tem nem perigo. Então, o ano inteiro, com as massas de ar polar, as chuvas que caem o ano inteiro. Então, é uma colaboração simultânea, né? O tropical semiárido, já grava aí esse nome semiárido, com temperaturas altíssimas durante o dia, um clima muito seco, devido ao curto período de chuvas, né? O clima tropical semiárido encontra-se no sertão nordestino e no interior do Nordeste. Então, é o que predomina mais no Nordeste, é o clima tropical semiárido, infelizmente. Eu digo assim, amo o nosso Nordeste, mas é muito castigado por esse clima. Por quê? Por conta desse clima, chove pouquíssimo e muitas vezes não chove. Então, quando acontece de não chover, vem o fenômeno da seca, pela falta de chuva constante ou prolongada. Então, isso aí castiga muito o nosso maravilhoso, espetacular Nordeste, né? E, consequentemente, o seu povo tão maravilhoso, tão especial, certo? Então, infelizmente, é uma questão natural, independe da gente, né? Mas a gente pode melhorar não estragando a natureza, hein? Se liga aí, hein? Você pode ajudar evitando estragar a natureza, ok? Até mais então. Cheiro no coração.